Agora vamos começar de novo. Então, pessoal, Resolução 323 de 2009 estabelece requisitos para a fabricação e instalação do protetor lateral para veículos de carga, lembrando, veículos da espécie carga, né? Caminhão-trator é um veículo de tração, não é da espécie carga. Então a resolução estabelece que caminhões, reboques e semi-reboques com PBT superior a 3.500, caminhão originalmente ele já tem esse PBT acima de 3.500, né? É a característica do próprio tipo de veículo. Reboques e semi-reboques, aqueles que têm superior a 3.500 kg de PBT, tá? Fabricados ou importados de 2011 para mais novos, 2012, 13, 14, até 21, obrigatoriamente tem que sair de fábrica com esse protetor lateral, tá? Então, é obrigação desses veículos. Caminhão-trator não é veículo de carga, então não entra nessa resolução, pessoal. Só caminhão, reboque e semi-reboque. Veículo de carga acima de 3.500 kg só tem esses três tipos de veículo: caminhão, reboque e semi-reboque. E os veículos que tiverem a sua carroceria, mesmo mais antigos que 2011, 2010, 2009, 2008, mais antigos que 2011, se eles tiverem alguma alteração de característica da carroceria, eles têm que, nessa nova carroceria, implementar o protetor lateral. Tá? Como que a gente afere essa situação, pessoal? Não tem como aferir. Tá? Então, geralmente, a gente só cobra o protetor lateral de veículo de 2011 para mais novo. Tá? Veículo anterior a 2011, a não ser que haja uma confissão do motorista ou alguma situação que tu consiga verificar na carroceria, a plaqueta da carroceria seja de uma data de fabricação mais nova, plaqueta da carroceria, porque a carroceria não tem documento, vai ter documento só o caminhão. A plaqueta da carroceria identifica a carroceria mais nova do que 2011, aí tu pode enquadrar aí na falta do equipamento obrigatório protetor lateral, mas é mais difícil, tá? Então, não estão sujeitos ao cumprimento dessa resolução, então não precisa de protetor lateral, caminhão-trator, já falei isso para vocês, carroceria ou plataformas de carga que estejam até 550 milímetros de altura em relação ao solo. Então, aquelas carrocerias, pessoal, ou plataformas de carga, aquelas pranchas de transporte de carga, quando elas têm a altura delas inferior a 55 centímetros, elas não precisam de protetor lateral de carga. Tá? 550 milímetros, 55 centímetros. Então, se a plataforma do veículo não tiver mais do que 50 centímetros de altura, não precisa do protetor lateral. Veículos concebidos e construídos para fins específicos, onde por razões técnicas não for possível prever no projeto de instalação os protetores laterais. Então, são veículos, pessoal, que às vezes são produzidos para determinadas funções muito específicas, por exemplo, guindaste, ou um caminhão com uma carroceria às vezes, transporte de lixo depende do transporte de lixo. Então, tem algumas situações assim, de veículo, caminhão-bomba. Então, tem algumas situações assim, de veículos que são muito específicas, especiais para determinado tipo de situação. Por exemplo, transporte de valores, tá? Que daí eles não precisam de protetor lateral. Tá? Veículos inacabados ou incompletos, então são aqueles veículos, aqueles chassis que estão deslocando para a instalação da carroceria, tá? Como depende muito da carroceria que vai ser instalado, a gente não cobra o protetor lateral desse veículo. Veículos e implementos destinados à exportação, então os veículos porque às vezes vai circulando esses veículos para exportação, né? Então, no caso desses veículos destinados à importação, nem registro eles têm ainda, né? Geralmente não, nem registro eles têm, eles vão estar circulando ali apenas ou com a nota fiscal ou com uma declaração de exportação, tá? Então eles não precisam ter protetor lateral também. Viaturas militares não precisam de protetor lateral, e aqueles que possuam na carroceria protetor lateral incorporado ao projeto original do fabricante. Então, aquele veículo que já sai de fábrica, né? Originalmente ele já consta com o protetor lateral. Tá? Então essa situação aí, pessoal, que a gente vai ver hoje em dia, que é muito comum. Então essa é a altura que vocês vão verificar da carroceria, 55 centímetros. Se a carroceria for mais baixa que os 55 centímetros, tá? Não precisa ter esse protetor lateral. Tá? Veículos de 2011 para cá, lembrando. Então é essa a situação. Isso aqui, pessoal, ele visa, assim como o para-choque traseiro também tem a regulamentação lá de altura, o protetor lateral, pessoal, ele visa evitar o efeito guilhotina, né, em colisões transversais.
Tá? Então o veículo colide transversalmente contra o veículo de carga e, em virtude da altura, né, da carroceria, ele acaba sofrendo o efeito guilhotina mesmo na colisão transversal. Então o objetivo disso é evitar esse choque lateral. E tem uma outra situação também mais específica, que é também a colisão diretamente com o compartimento de combustível desses veículos, tá? Geralmente, no caso dos caminhões, obviamente, reboque e semi-reboque não tem tanque, né? Então, o tanque desses veículos de carga geralmente é situado na lateral da carroceria, e aí, se houver um choque transversal, muitas vezes os veículos acabam chocando diretamente contra o tanque de combustível, aumentando muito aí a probabilidade de incêndio, de explosão. Então, também tem essa função aí os protetores laterais. Outra resolução, pessoal, então, dispõe sobre as carrocerias do tipo basculante instaladas nos caminhões, tá? Essas carrocerias tipo basculante, pessoal, elas, em virtude de um número razoável de acidentes que acontecem com esse tipo de veículo, tá? Eles têm que ter instalados nos veículos alguns sistemas de proteção para que o basculante não levante independentemente da vontade do condutor. Tá? Então tem algumas travas de segurança, tá, que são instaladas obrigatoriamente nesse veículo, tá, para que eles possam circular, para que eles possam ser licenciados, tá, e dessa forma atenderem os requisitos de segurança. Tá? Então eles têm que ter esses 3 requisitos de segurança: dispositivo de segurança primário, impede o acionamento da tomada de força de forma involuntária e de modo que para o acionamento sejam necessários 2 comandos de acionamento ou um comando com 2 estágios. Então, na verdade, tu tem que liberar uma trava para depois poder acionar o basculante do caminhão. Dispositivo de segurança secundário é um bip-bip, tá? É um bip lá que ele vai dar quando o basculante está levantando. Então, um aviso visual e sonoro com o intuito de alertar o operador sobre o acionamento da tomada de força, sendo que o aviso visual deverá ser colocado na altura do painel e no campo visual do operador. Então lá no painel vai ter que ser colocado uma luzinha vermelha, lá piscando alguma coisa que informe visualmente, além do bip lá, que a caçamba está levantando. Dispositivo de segurança terciário, dispositivo eletrônico de controle do acionamento da tomada de força, que o objetivo é garantir que o caminhão não passe de 10 km por hora com a tomada de força ligada. Tá? Então, se o veículo tiver com a tomada de força do basculante acionada, tá? O caminhão deve ter um dispositivo que impeça ele de ultrapassar 10 km por hora. Tá? Ele corta a força do veículo se a tomada de força estiver ligada e o veículo ultrapassar 10 km por hora. Por que ele permite até 10 km por hora, pessoal? Para o condutor poder dar aquela batida, né? Para liberar toda a carga. No finalzinho lá ele dá aquela batidinha. Então esse é o objetivo de por que é 10 km por hora. Por causa disso, para que ele possa dar aquela batidinha. Tá? Por que acontecia muito na questão do basculante, pessoal? É que como o basculante ele é acionado por um sistema hidráulico, esse motor hidráulico ele é acionado, obviamente, pelo motor do caminhão. E o caminhão, muitas vezes, quando atingia determinada rotação, o sistema hidráulico, por um uso comum, ou por uma falha do sistema, ou por uma adaptação, muitas vezes, mal feita do sistema, ele acabava, numa rotação mais elevada do caminhão, às vezes o caminhão em velocidade, uma rotação elevada, ele acabava acionando o sistema hidráulico também do basculante. E o basculante abria, levantava. Se vocês pesquisarem na internet, aí tem milhares de imagens aí de caminhão rodando e o basculante abrindo, tá? Porque a rotação do motor ali, do giro do motor era alta e havia também o acionamento do hidráulico do basculante. E o basculante levantava com o caminhão em andamento, tá? Em circulação. Então, por isso é que foi criado esse sistema. Então, os veículos basculantes, pessoal, eles devem apresentar também, tá, um sistema de aviso, de alerta fixado no para-brisa. Então, eles têm que ter também ali um adesivo no para-brisa com os alertas de segurança sobre a operação desses dispositivos de segurança de basculante. Oi, alguém queria perguntar?
E eles têm que apresentar um CSV, esse tipo de veículo basculante, mas ele vai ser exigido para o licenciamento desses veículos, tá? Como que é feita a fiscalização desses basculantes, pessoal? Eu, particularmente, não sou engenheiro mecânico, né? Não entendo muito aí dessas situações. Quem entende e quiser fiscalizar é um equipamento obrigatório para o veículo basculante, tá? Mas, a princípio, como eu não entendo muito desses sistemas de segurança aí de basculante, talvez alguém queira se aprofundar, eu até tenho um vídeo lá que explica detalhadamente como é que funciona esses sistemas, tá? Geralmente o que acontece nesses caminhões é que, se ele não tiver o dispositivo acionado, pessoal, ele vai circular por no máximo 1 ano, porque se ele não apresentar o CSV, o veículo não é licenciado, e aí tu vai remover ele por não licenciamento. Então, eu não me preocupo muito com a fiscalização desse dispositivo de segurança, tá? Porque ele vai acabar caindo no licenciamento, tá? Mas aqueles que têm essa vontade, têm até esse conhecimento de fiscalizar, de abordar um caminhão basculante desse e questionar o motorista sobre os 3 sistemas de segurança, tal, pode também, tá? E aí é um equipamento obrigatório. Se tiver inoperante, ineficiente, cabe autuação, ou se não tiver, também cabe autuação, tá? Mas como eu falo, é uma fiscalização muito específica, tá? E como ele vai ter que apresentar o CSV desses equipamentos para licenciar, então eu prefiro cobrar o licenciamento dele, que daí, se ele não tiver licenciado, aí ele vai para o PAT igual, e para licenciar ele vai ter que instalar os equipamentos. Então, se não cai de um lado, cai do outro, tá? Então não é uma coisa assim, mas como conhecimento vale. Coronel, Oi. com licença, só para avisar, o inciso terceiro Não não está tá, no. não Não tá, tá. não tá no Uhum, caderno de estudo. Eu sei, já me avisaram isso. disso. Eu já passei para os instrutores, vocês não se preocupem com isso, tá, pessoal? Como eu falei, é uma fiscalização muito específica. A gente passa assim, ó, en passant para vocês saberem que há a obrigação desse equipamento, tá? Então, nos veículos de carga basculante, carroceria basculante, é obrigatório alguns dispositivos, um dispositivo de segurança de 3 estágios. Isso é obrigatório. Então, para vocês saberem disso, tá? Então não vai ser cobrado isso na prova. Como eu falei para vocês, esse tipo de dispositivo ou ele cai, porque se não for flagrado na fiscalização, ele não é licenciado, e aí, se não tiver licenciamento, ele cai pelo licenciamento. Então é uma coisa ou outra. Então, assim, passado conhecimento para vocês, né? Mas não é o vital. E é o que eu falei para vocês: quando não é importante, não cai na prova. Então, não, né? Essa especificidade desses dispositivos, pessoal, não se preocupem com isso, que isso aí também, né, como eu falei para vocês, nem eu cobro esses dispositivos de segurança de basculante, tá? Porque eu vou abordar o condutor. Eu até tenho um vídeo, eu já vi, o cara não vai me enganar. Mas é aquele negócio assim, pessoal, daqui a pouco o cara começa a falar para ti: não, seu guarda, tá aqui, ó, esse aqui é o primário, esse aqui é o secundário. Aí ele mostra para ti lá a alavanca de freio do caminhão e diz: ó, esse aqui é o terciário. Aí, se tu não tiver um conhecimento técnico muito específico, aí fica aquela... Então eu nem me preocupo muito com esse sistema de basculante, pessoal, porque ou ele cai ou ele cai. Então, no máximo 1 ano, aquele caminhão não vai rodar mais, porque ele vai cair no licenciamento, tá? Então uma fiscalização. Mas, obviamente, que nem eu falo, né? Tem louco, tem eu, né? Então tem louco para tudo. Aquele que quer se especializar, que quer ir a fundo aí na fiscalização, ou de repente na tua região, lá no batalhão que tu vai trabalhar, tá tendo problema de acidente com esses caminhões, tá tendo uma coisa muito específica ali daquele batalhão, aí a gente até me liga, manda um WhatsApp, aí a gente atende individualmente, porque senão não tem como guardar tudo isso na cabeça, pessoal, é impossível, né? A não ser que fique meio louco igual eu. E eu não tenho nem metade das coisas que tem direito de guardar na cabeça, eu já sou piradão, né? Então, não, né? É que nem eu falei, o que é importante eu fico repetindo, e aí quando eu repito é porque cai na prova. Então vamos lá. Então teve uma deliberação também, pessoal, 2018. Então, quer dizer, isso também é uma coisa bem recente, tá, pessoal? O negócio basculante, ó, a resolução era de 2015, em 2018 ela suspendeu por 1 ano. Então, quer dizer, isso até 2019 estava suspenso a cobrança disso. Isso entrou a partir de agora, de 2020. Agora, 2021 é que nós vamos ter os primeiros basculantes não licenciados. Tá? Então, a única coisa que vocês podem, se vocês quiserem gravar desse negócio aí, é saber o seguinte: daqui a pouco vocês vão pegar um basculante não licenciado e tu vai olhar assim, ó,
não está licenciado. Eu aposto que esse cara não tem o sistema de segurança instalado. E aí tu vai remover o veículo por não licenciado, então não muda nada. Tu nem se importa, porque daí para licenciar ele vai ter que instalar o dispositivo de segurança, então a regra vai ser atendida de uma forma ou de outra. Então, por isso que eu falo que não é um... Tá? Então não se preocupem lá com o caderno de estudo, pessoal. Foi uma falha ali mesmo, deveria estar o sistema terciário ali também, tá? Mas como não é um assunto que relevante ali, também não vai ser cobrado em prova. Então vamos lá, pessoal. Esse já é um assunto mais relevante porque esse é mais comum. Tá? A resolução 216 fixa aí as exigências de segurança e visibilidade dos para-brisas. Tá? Então, para fins de circulação em via pública, o para-brisa tem que atender algumas situações de segurança, tá? Principalmente contra trincas e rachaduras. E aí vamos lá. Fixar os requisitos técnicos e estabelecer as exigências sobre as condições de segurança dos para-brisas dos veículos automotores. Para efeitos desta resolução, trincas e fraturas de configuração circular são considerados danos ao para-brisa. Então, aquela trinca, rachadura ou aquela estrela que fica lá no para-brisa são considerados dano ao para-brisa. Na área crítica de visão do condutor, em uma faixa periférica de 2,5 cm de largura das bordas externas, não devem existir trincas e fraturas de configuração circular e não podem ser recuperadas, tá? Esse não pode ser recuperado, já virou uma vírgula aí, porque tecnologicamente hoje eles recuperam, a gente nem consegue mais ver. Mas a princípio não pode ter nem trinca nem rachadura na área crítica de visão do condutor e nem em 2,5 centímetros do bordo do para-brisa, tá? Não pode ter esse tipo de rachadura. Aí qual que é a área de visão do condutor? Nos ônibus, micro-ônibus e caminhões vai ser essa área aqui, 50 centímetros de altura e 40 centímetros de largura do eixo do volante do veículo, tá? Então essa vai ser a área de visualização do condutor e nesta área não pode haver trincas nem rachaduras, tá? E aí, nos veículos que trata o CAPT, que daí são os veículos automotores, são respeitados no máximo nas áreas, obviamente que não estão, exceto nas áreas definidas, né? Então nas áreas indispensáveis à visibilidade, não pode ter nada, nem trinca nem fratura. Nas demais áreas, não pode ter trinca superior a 20 centímetros de comprimento ou fratura de configuração circular não superior a 4 centímetros de diâmetro. Então a rachadura não pode ter mais de 20 centímetros e a estrelinha não pode ter mais de 4 centímetros de diâmetro, tá? Fora da área de visão do condutor. Tá? Então naqueles 40 e 50 centímetros, 40 de largura e 50 de altura, para caminhões e ônibus, fora dessa área pode ter 3 danos, no máximo rachadura com 20 centímetros e a estrelinha com diâmetro 4 centímetros. Aí nos veículos, nos demais veículos automotores, então nos automóveis, que é o mais comum, né? Na área de visão crítica do condutor é a metade esquerda da região de varredura das palhetas do limpador de para-brisa. Então o caminhão, ônibus e micro-ônibus é o 40 por 50 ali, 50 de altura e 40 de largura. No veículo automotor, no automóvel, pessoal, ou na caminhonete, caminhoneta, nesses veículos mais comuns, a área de visão crítica é a metade esquerda da região de varredura do limpador do para-brisa. Tá? Então, essa é a área de visão do condutor, a área crítica. Nessa área não pode ter nada. Na área de visão crítica do condutor, em qualquer veículo, não pode ter nenhum tipo de dano. Nas demais áreas, nós vimos lá ônibus, micro-ônibus e caminhões, pode ter 3 danos. No máximo, rachadura 20 centímetros e estrelinha no máximo 4 centímetros. Tá? Nos veículos automotores, essa trinca, os demais, né, tirando o ônibus, micro-ônibus e caminhão, essa rachadura não pode ter mais de 10 centímetros e a fratura, né, a estrelinha, também aí não pode ser superior a 4 centímetros. Tá? Conseguiram entender, pessoal? Alguma dúvida? Então, na área de visão do condutor e numa borda de 2,5 centímetros em volta do para-brisa, não pode ter nada. Área de visão do condutor de ônibus e micro-ônibus, 40 por 50 sobre o volante. Área de visão do automóvel, limpador do para-brisa, não pode ter nada.
Fora dessa área de visão do condutor, no ônibus, caminhão e micro-ônibus pode ter 3 danos, até 3 danos. Só deixa eu confirmar aqui no veículo. Aqui é 2, tá? É isso. No caminhão, ônibus e micro-ônibus pode ter 3 danos. Rachadura de até 20, estrelinha de até 4. Nos demais veículos, e aí entram caminhonetes, caminhonetas, automóveis, que é o mais comum, né? Que é o veículo, os automóveis do dia a dia, tá? Pode ter 2 danos fora da área de visão do condutor. 2 danos, trinca no máximo 10, rachadura então no máximo 10, e a estrelinha aí igual do caminhão não pode ter mais de 4 centímetros, tá? Fechou, pessoal? Então aqui tá aí, por fim, esqueci aqui, a infração, tá? Para essa questão do para-brisa, 230.18, tá? Conduzir veículo em mau estado de conservação. Veículo com para-brisa que não atenda às exigências da resolução 216 ou sem para-brisa, tá? Se o veículo não tiver o para-brisa, a infração é 230.18. Por que é o 230.18? Por que não é o 239 sem equipamento obrigatório, pessoal? Quem que me disse? Por que não é o 230? Porque o para-brisa, eu lembro que o senhor falou que o para-brisa não era considerado equipamento obrigatório. Parabéns. Por mais que o limpador é obrigatório, o para-brisa não consta. O limpador e o lavador é obrigatório, o para-brisa não conta. Então, parabéns, ganhou o prêmio do dia do instrutor, que é um muito obrigado. Fechou, pessoal? Então, temos aqui os equipamentos regulamentados, tá? Naquela questão, pessoal, vamos dizer, de produtor de imagens, na questão do engate, na questão do quebra-mato, por não serem equipamentos obrigatórios, eles são autuados no equipamento proibido, tá? Então, um engate de reboque sem plaqueta, um engate de reboque com canto vivo, um engate de reboque com dado ao invés da esfera maciça, é equipamento proibido. O quebra-mato lá, sem a plaqueta ou etiqueta de identificação, sem as dimensões, largura, conforme expressas ali na etiqueta, 230.12, equipamento proibido. Veículo lá com dispositivo de imagem transmitindo o jogo lá enquanto o veículo está em circulação, 230.12, equipamento proibido, tá? E aí, onde for equipamento obrigatório, nós vimos lá faixa retrorefletiva, protetor lateral do dispositivo de veículo de carga, qual é o outro que a gente viu ali? A lona do caminhão de transporte a granel, tudo isso é obrigatório. Por último, agora nós vimos ali a proteção lateral e o do basculante, a falta dos equipamentos de segurança do basculante. Estes são equipamentos obrigatórios e a sua falta é 230.9, sem equipamento de segurança ou estando ele ineficiente e inoperante, tá? Então tem essas duas diferenças. Equipamentos obrigatórios tem a infração específica, 230.9 e 230.10. Sem, ineficiente, inoperante, ou se o equipamento vem em desacordo, 230.10. Se não é equipamento obrigatório, a infração é 230.12, equipamento proibido, tá? Então, equipamento proibido. No caso do para-brisa e no caso do pneu liso, do pneu careca, que a gente viu lá na aula passada de equipamento obrigatório, tá? É 230.18, conduzir veículo em mau estado de conservação comprometendo a segurança, tá? No caso do pneu, é porque a resolução 558 de 1980, velha, previa que a infração seria veículo em mau estado de conservação, pneu liso, e no caso do para-brisa, é porque o para-brisa não é equipamento obrigatório, e aí não se enquadra no 239, 230.10, a gente joga para o 230.23. E com isso a gente encerra